Oi, gente, eu sou a Gabi, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vim trazer um assunto bem importante e pouco se falado aqui na internet. Então eu decidi trazer a minha experiência, contando pra vocês aí e comparando como foi do primeiro filho e do segundo filho, o meu puerpério. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir muito para que você deixe seu like no vídeo assim que você achar relevante esse assunto e que você também, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Eu sou mãe de 2 meninos, o mais velho chama-se Samuel e ele tem 3 anos, e o mais novo chama Luigi e ele tem apenas 1 aninho. E a minha experiência de pós-parto com um e com o outro foi totalmente diferente, e é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pós-parto com relação ao puerpério, ao baby blues e à depressão pós-parto. E eu vim, mais do que qualquer coisa, contar a minha experiência, para que você que está grávida e se sentiu inspirada a assistir esse vídeo, clique e saiba o que esperar. Claro que a minha experiência não se baseia na experiência de ninguém e também não vai ditar como vai ser a experiência de ninguém. Porém, é muito importante a gente ver que nós não estamos sozinhas, que tem outras mulheres e outras mães que passam por situações parecidas e a nossa comunidade de mães e mulheres precisa muito se fortalecer para apoiarmos umas às outras. Antes de começar a falar sobre a minha experiência, eu gostaria de falar para vocês que a fase, assim que a mãe ganha o neném, ela chama-se de fase puerperal, ou seja, depois que ela ganha o neném, ela passa por essa fase de puerpério, onde é normal acontecer aí as oscilações de hormônio, até porque durante a gravidez os nossos hormônios eles se elevam de uma forma muito louca e esses hormônios eles precisam voltar para o lugar e então isso causa certas alterações aí no nosso sistema, do nosso corpo, da nossa mente. O baby blues é bem conhecido também, é uma melancolia pós-parto em que algumas mulheres apresentam e também nós temos a depressão pós-parto, que é um estágio bem avançado aí do baby blues. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência depois de ter tido os meninos e como que eu tive que lidar com essas situações. Meu filho mais velho, o Samuel, ele hoje com 3 aninhos, foi uma gravidez muito planejada, que foram alguns testes negativos até enfim chegar ao positivo, e eu idealizei muito essa gestação. Eu idealizei a amamentação, eu idealizei o meu parto, eu queria um parto normal. Tudo começou já ali no final da gestação, em que eu estava com 41 semanas e nenhum sinal de Samuel se manifestar para nascer. Isso era no mês de março do ano de 2018. Eu fui numa consulta de pré-natal, né, de final de gestação, e minha médica falou: olha, Gabriela, a gente vai precisar induzir seu parto. Eu vou te dar uma carta de recomendação de cesariana, porque o seu bebê já tá beirando aí 4 quilos. E aí eu falei: não, imagina, não quero cesárea. Eu vou pegar a carta, mas eu vou na maternidade, eu ia ganhar na maternidade particular, porém eu ia ganhar com plantonista. Então eu tinha que ir até a maternidade e seguir aí todos os procedimentos de parto, ia ter bebê ali com o médico que tivesse no momento. Mas até então eu queria muito o parto natural. E ela marcou, isso era no dia 13 de março, ela marcou minha cesariana, supostamente, pro dia 15 de março, às 7 horas da manhã. Porém, no dia 14, eu entrei em trabalho de parto. Minha bolsa não estourou, mas eu comecei a sentir as dores aí do trabalho de parto no dia 14, mais ou menos umas 5 horas da tarde. E aí eu fiquei em casa, como eu havia estudado muito sobre o parto e as fases do parto, eu falei, não é o momento de ir pra maternidade, vamos ficar aqui curtindo a dor em casa. Chegou num estágio assim que eu já não estava mais aguentando. Eu falei pra minha esposa, chegou a hora, vamos pra maternidade. E chegando lá, eu já estava assim no meu ápice de dor, uma dor muito forte, e eu estava apenas com 2 dedos de dilatação. E foi quando eu cedi, então, a cesariana, né? O médico ali falando, faz a cesárea, vai demorar para o seu bebê nascer. Minha mãe também apoiando fazer a cesariana. O Amon já estava tão preocupado comigo com a dor, falou, Gabi, faz a cesárea. E aí nós fizemos uma cesariana. Foi uma cesariana muito respeitosa, uma cesariana humanizada, onde eu pude ver meu bebê ali no momento que ele nasceu, tocar ele, amamentei na primeira hora de vida dele. Foi tudo muito bom. Os dias no hospital foram maravilhosos. Eu tinha atenção o tempo inteiro, as pessoas iam ali me visitar, viam que o bebê era lindo, era saudável, a família toda muito perto, aquele acolhimento. O primeiro dia em casa também foi muito bom, mas depois eu comecei a notar que algo não estava como planejado. Eu não conseguia sentir
felicidade com aquela nova etapa da minha vida. Então, foi bem sutilmente que começou esses sintomas. Só que como eu havia estudado bastante sobre o puerpério, eu sabia que estava ok, que era uma fase que ia passar muito rápido e que tudo bem. E aí essa melancolia, ela foi tomando conta de mim. O Samuel era um bebê que não dormia à noite, ele tinha muita dificuldade de dormir de noite. Claro, ele era um recém-nascido e a gente não pode exigir isso de recém-nascidos, mas eu estava assim muito exausta. Ele era um bebê que demandava muito porque ele chorava bastante, então ele sempre tinha que estar no colo, sempre estava tendo que ser minado, sempre estava mamando, ele mamava muito. Aquilo foi tomando conta de mim. Aqueles hormônios estavam muito à flor da pele. Eu estava completamente exausta. A fase ali foi passando os dias, foi passando o tempo. A privação de sono para mim foi um dos meus maiores desafios pós-parto. A minha privação de sono era assim, do nível de o Samuel, ele não dormia durante o dia, só mamando no peito, eu tinha que estar sentada com ele no peito, mas nenhuma outra forma. Chegava à noite, mais ou menos umas 5 horas, eu tinha uma crise de choro, assim, copiosa, sabe? Eu chorava demais. E aí eu pesquisei por que aquilo acontecia e eu entendi que era o momento em que a mãe estava esgotada do dia. Ela já entendia, o organismo dela já entendia, a mente dela já entendia que ela não ia dormir bem aquela noite e que aquilo dava um certo desespero, sabe? E isso aconteceu comigo. Eu me sentia desesperada em saber que eu não ia dormir mais uma noite. Eu ficava sozinha em casa com ele. Meu esposo foi trabalhar depois de 5 dias que eu ganhei neném. Então eu vivia aquilo sozinha. Mais ou menos às 5, 6 horas era o horário que o Amon chegava do trabalho. E era a hora ali que eu desabava, que era o momento que eu conseguia deixar o Samuel com ele para eu poder tomar um banho. Aquela estafa toda foi tomando conta de mim. Eu acredito que tudo começou por conta da privação de sono, que era muito grande. E aí, gente, o tempo foi passando e eu percebi, isso não é mais baby blues, isso não é mais só o puerpério. E eu comecei a sentir uma tristeza fora do normal. Eu emagreci muito e eu não sentia alegria. Eu iniciava o dia já pensando, meu dia vai ser um saco, eu odeio essa vida. Eu não tive em nenhum momento rejeição com o filho. Eu não tive em nenhum momento não querer cuidar do bebê. Eu cuidava dele muito bem e deixava de cuidar de mim. Eu não tomava banho. Eu chegava às vezes à noite e eu não tinha escovado os dentes. Eu vivia só ali, em cima dele, cuidando dele, porque ele demandava demais. E aquilo estava minguando a Gabriela que existia em mim. Foi quando meu esposo, ele falou pra mim, isso já tinha mais ou menos 1 mês e meio que ele tinha nascido. Gabi, você não tá bem. Aparentemente você tá com uma depressão. Eu não conseguia, parece que a minha vida tinha escurecido. Eu não estava trabalhando mais, eu tinha saído da faculdade. Eu literalmente estava 24 horas cuidando dele. E tudo eu ficava muito nervosa. Então, se alguém falava alguma coisa pra mim, eu já brigava, já gritava, não tinha nenhum pingo de paciência com nada. O meu relacionamento ficou muito desgastado porque eu e o amor a gente não conversava mais. E assim, gente, eu vivi por mais ou menos 10 meses. Eu não procurei ajuda. Eu achava que eu não precisava de ajuda. Eu chorava muito. Eu orava para Deus, falava que eu nunca mais queria ter filhos. Eu lutei muito comigo mesmo, sabe? Eu me apeguei muito à parte espiritual da minha vida. Eu li muito a respeito da importância da maternidade, como a maternidade ela é vista com bons olhos por Deus. Eu não sei se eu tive uma depressão, não tive um diagnóstico, então eu não falo, eu tive depressão pós-parto. Mas eu sinto que o meu puerpério foi muito intenso. E assim foi todos esses dias, todos esses meses. E eu orei muito a Deus, eu pedi para que Deus ele curasse aquilo de mim. Enfim, eu lutei comigo mesmo, eu li muitas coisas, eu procurei ocupar a minha mente. Eu lembro que eu desativei o meu Instagram do meu celular e o meu Facebook, porque algo que me deixava muito mal é que eu olhava muito a vida das pessoas e comparava com a minha. Mas eu lutei muito contra mim mesma. Eu sempre falo que se eu tive uma depressão pós-parto,
eu me curei sozinha. E literalmente foi sozinha, com a ajuda do Amon, que sempre esteve comigo, que me abraçou nas horas de desespero, de crises de choro, crises de ansiedade em que eu me tremia muito e me sentia incapaz de cuidar de Samuel. E mais ou menos quando ele tinha 10 meses eu me senti curada. Eu não sei porquê, nem como, mas eu me senti melhor a partir dos 10 meses de vida dele. Quando eu comecei a passar um batom de novo, foi quando eu comecei a arrumar o cabelo mais uma vez, foi quando eu olhei no espelho e falei, nossa, tem uma Gabi aqui escondida. E aí eu comecei a me enxergar e aí eu comecei a fazer coisas que eu gostava, me reencontrar. Essa foi a minha primeira experiência. Depois dessa fase da minha vida, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, com o coração acelerado, quando vai acontecer alguma coisa importante, ou quando eu tô muito triste, ou quando acontece algo difícil. Eu ainda tenho isso. Eu perco o sono, então às vezes eu não consigo dormir, passo mesmo cansada e com sono. E desde aquela fase, são vestígios que eu ainda tenho, que acho que no vídeo anterior eu falei que eu vou procurar uma terapia, porque eu acho que eu preciso resolver isso, talvez ficou algo mal resolvido, sabe? Que lá no fundo ainda tem uns vestígios que eu preciso tratar. No aniversário de 1 ano do Samuel, eu pensei, nossa, eu venci. Foi tão gostoso ter vencido isso, mas teria sido melhor se eu tivesse procurado ajuda no começo. Talvez eu teria curtido mais algumas fases que eu não curti porque eu tava tão cansada, estressada, com raiva e chateada. Esse vídeo é pra você que talvez esteja passando por essa fase. Procure ajuda agora. Procure um profissional da saúde, um profissional da mente que vai te ajudar a colocar literalmente as coisas no lugar e saber que tudo passa, que isso é uma fase difícil, mas que passa. E comparando com a minha experiência seguinte, que foi a experiência da gravidez do Luigi, foi assim, gente, totalmente diferente. Então é por isso que às vezes eu acredito sim que houve ali uma depressão, um quadro depressivo, porque com o Luigi foi muito diferente. Quando o Samuel tinha 1 ano e 2 meses, eu descobri a gravidez do Luigi e aquilo foi assim, um baque pra mim, porque eu pensei, lá vai eu passar por tudo isso de novo. Quando de fato eu tinha me sentido curada, eu ia passar por aquilo de novo. E nossa, aquilo me causou um medo. O Luigi, ele era um bebê que bem mais calmo que o Samuel quando era recém-nascido. Ele era um bebê que demandava um pouco menos, ele não chorava tanto, ele dormia um pouco mais. E o meu puerpério com o Luigi quase que eu não vi. Assim que ele nasceu, eu tive uma sensação de que estava tudo bem, de que era uma fase que eu ia passar e que ia dar certo. Acho que eu tive 1 ou 2 crises de choro depois que ele nasceu, por conta da internação na UTI que ele passou, mas não por não me sentir capaz ou por me sentir triste ou cansada. Foi um puerpério muito leve. Eu via aquela situação, eu sentia cansaço, eu sentia um pouco de medo, mas que passou por assim muito rápido. Com mais ou menos 15 dias de vida do Luigi, eu já consegui me arrumar, consegui fazer coisas que eu gostava, tirar um tempo ali do dia pra cuidar de mim. E cada dia que passa, eu ainda descubro mais de mim depois do parto do Lu. Então, esse vídeo é para dizer para você que existe sim o baby blues. O baby blues não é uma depressão pós-parto, porque a diferença deles é, primeiro, a intensidade. Como que é a intensidade da tristeza e melancolia que você sente depois que o seu bebê nasceu? É muito forte, você não vê luz no fim do túnel, ou você sente uma tristeza, um sentimento de incapacidade, mas que você sabe que vai passar. Como que é essa intensidade? Tenho a minha primeira experiência que pesou muito e minha segunda experiência que aconteceu, mas foi de uma forma muito mais leve. Segundo, a duração. O baby blues no máximo, gente, 1 mês para que você se torne bem, você fique bem, você não tenha mais crises de choro, você não tenha mais aquele medo, aquela insegurança. Passou de 1 mês, você vê que só tá piorando, que você tem se sentido mais triste ainda, que você tem se sentido com mais medo, é bom procurar um profissional da saúde. Foi o que eu estudei a respeito do baby blues para a depressão pós-parto e foi também a minha experiência. A depressão pós-parto, ela é verdadeira e agora até estão mudando, os psicólogos eles estão tirando esse nome, né, de depressão pós-parto para depressão perinatal, porque cada vez mais aparecem mães
com quadros depressivos na gestação, com aquele sentimento de idealizar a gestação e ela não acontecer da forma como você planejou, o seu parto não ter sido o parto que você almejou. Eu acredito que isso tem influenciado também para o meu pós-parto, porque foi algo que eu idealizei muito, um parto natural, e não aconteceu. A amamentação, muitas mães elas começam a ter esses quadros depressivos após a frustração com a amamentação. Isso causa um sentimento de incapacidade de você fazer algo que é natural, que é para ser natural, que é para ser automático. Então, a depressão perinatal, ela é real e a gente fala tão pouco dela, né? Até porque a mãe, na nossa sociedade, ela tem um símbolo de força, de garra e de que consegue tudo. E de fato, né, a maioria das vezes a gente consegue tudo sim, mas a gente tem que lembrar que atrás desse escudo forte, dessa armadura forte, existe uma pessoa de carne e ossos, uma pessoa que sente dor, que sente cansaço, uma pessoa que sente sono, que sente preguiça, que sente fome. Se você tá nessa fase de pós-parto, se você tá nessa fase de melancolia, de baby blues, se você acabou de ter o seu bebê e se sente numa completa escuridão, saiba que existe um mantra das mães que é: tudo passa, vai passar. E eu sou prova de que vai passar. Então esse foi o vídeo de hoje, lembrando que essa é a minha experiência, é o que eu vi baseado com as coisas que eu estudei e com a minha vivência, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. E se você assistiu e gostou, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, especialmente no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!